106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale de Jaguaribana, onde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, Rádio Caiçara FM. Sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Deixo o meu boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, que chegue a bênção do Senhor através dessa programação. Programa esse, Momento do Presidiário, né, que a UNP de Morada Nova desenvolve através dessa emissora. O UNP quer dizer Universal nos Presídios, é o trabalho que a Igreja Universal desenvolve há mais de 30 anos dentro dos presídios e também aqui fora, junto aos familiares de interno, aos ex-internos que ganham liberdade, porque muitos conhecem a palavra de Deus lá dentro do presídio, mas quando chegam aqui fora precisam, né, de uma mão amiga, e estamos aqui, né, o mesmo grupo da UNP que você conheceu lá dentro do presídio, não é as mesmas pessoas, mas é o mesmo Espírito, tá bom? Então nos procura ali na Igreja Universal, teremos o maior prazer, né, em estender uma mão amiga para você que ganhou a liberdade. Eu vou deixar um louvor que é tema do programa, daqui a pouco retornamos para darmos continuidade a essa programação. Fique com essa canção bonita. Fico ouvindo de domingo a domingo aquele programa que passa na rádio, que deixam as mães mandarem recados. Eu distraído outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria. Daí você falou meu nome, eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos.
Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. E em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Estou de volta para dar continuidade a essa programação nessa tarde de domingo, hoje, 20 de abril de 2025, né? São exatamente 14 horas e 36 minutos, né? E ficaremos com todos vocês até as 3h30 da tarde. Eu quero aqui falar para você de uma mega concentração de fé e milagre que vai acontecer aqui em Morada Nova, ali na Igreja Universal do Reino de Deus. É a Caravana dos Milagres, passando essa segunda-feira. Na outra, dia 28 de abril, né, o Bispo Fernando Souza estará em Morada Nova com a Caravana dos Milagres, né, às 18 horas, né, passando essa segunda na outra. Então, você é meu convidado especial, você que está aí, né, talvez aí na sua casa você não tem saúde, você está enfermo, você está depressivo, você está triste, abatido, você já não vê mais sentido de viver, né? Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, né? Na vida financeira, na vida conjugal, né? Seja qual for o problema, né? Nessa segunda-feira você terá a oportunidade de resolver o seu problema, porque a Caravana dos Milagres, né, ela poucas vezes vem em Morada Nova, né? E quando vem é para trazer bênção, é para trazer milagre, é para trazer cura, libertação, porque são homens de Deus que se consagram para interceder a Deus junto àqueles que estiverem presentes nessa concentração. Então você é meu convidado especial nesse dia 28 de abril, segunda-feira, às 18 horas, ali na Igreja Universal do Reino de Deus, ali em frente à Lagoa da Salina, né? Ali no número 357, vizinho ao antigo posto Entre Lagos, né? Para você se localizar melhor. Então você do interior, você que está ouvindo essa programação, você é o nosso convidado especial para vir buscar a sua bênção, para vir buscar o seu milagre. E você da linha base de cima, né, hoje você receberá a visita de um servo de Deus aí na sua casa, né? Vamos fazer um trabalho de evangelização aí nessa localidade, né? E nesse dia 28 nós vamos estar trazendo você aqui para a igreja, né? Vai vir um ônibus gratuitamente para te trazer para essa mega concentração de fé e milagre. Então não perde a oportunidade. Talvez você está aí com problema há anos, né? Há anos que você busca a ajuda dos médicos e os médicos a medicina não consegue resolver, porque não é para a medicina, pessoal. Quando é para os médicos, a medicina ela consegue solucionar, ela consegue curar, mas há enfermidades, há problemas que é espiritual. Então, os médicos têm a sua limitação, né? Tem a sabedoria dada por Deus? Tem, mas são limitados, são seres humanos que estudam até um certo ponto para resolver até um certo ponto o seu problema. Mas quando excede a essa expectativa, então é um problema espiritual. Então busca em Deus, né? Alguns médicos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a verdade, conhecem o Senhor Jesus, quando eles recorrem à medicina para um paciente que eles não conseguem, né, faz os exames, não dá nada, não diagnostica nada, então eles já colocam a pessoa para buscar ajuda espiritual. Porque, pessoal, nós temos que entender que nós vivemos em um mundo físico, mas também há um mundo espiritual. Então há enfermidades físicas e há enfermidades espiritual colocadas pelo mal. Então nessa segunda-feira, dia 28 de abril, dá uma oportunidade para Deus resolver o seu problema, tá bom? Então você aí da linha base de cima, vai sair um ônibus aí da sua localidade, né? E hoje os servos de Deus estarão aí visitando algumas casas, casa por casa, fazendo esse convite. Então abre o coração para Deus, né? Deixa Deus agir na sua vida, tá bom? Eu vou deixar aqui um louvor, em seguida um testemunho, para não ficar muito longo
a gente falando, tá bom? Vou deixar um louvor, em seguida eu retorno com um testemunho. Fique com esse louvor bonito. Quero deixar uma boa tarde para Silvaneide Gomes, ali da linha base de cima, para o Paulo Roberto, né? Também para Darcy Ramos, né? Que é voluntário do grupo da UNP, de algum estado, de alguma cidade aí que eu não sei, mas eu vejo a camisinha da UNP. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão ligadinhos no programa Momento do Cristo. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho ele me deu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho ele me deu. Paulo Roberto, ele diz: estou vendo o programa do Baixo Cristo Rei. Que Deus abençoe, guerreiro, em nome do Senhor Jesus, e a todo o povo querido aí do Cristo Rei, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esse testemunho. Atenção! No vídeo que você está prestes a assistir, testemunharemos um encontro entre um sargento da Polícia Militar e um ex-líder de facção criminosa. Em um cenário inesperado, dentro de um presídio, esses dois homens, que em outro momento teriam se enfrentado em um conflito armado para matar ou morrer, Comandante de viatura, eu era um policial de operações especiais. Se nos encontrássemos antes, olha pra mim, já era. Não perdoaria nunca. estão agora unidos pela transformação do Espírito Santo em suas vidas. O senhor é quem, seu Carlos Rocha? Bom, eu sou sargento da Polícia Militar, aposentado. Infelizmente aconteceu uma fatalidade e eu vim parar aqui, né, como preso. E muitas vezes também eu julguei, apontei e estou aqui na mesma condição de preso, né, apesar de ser um policial militar aposentado. O senhor liderou algum pelotão? A vida toda foi Sim. militar? Sempre trabalhei como policial e sempre trabalhei em operações especiais. Sempre fui comandante de viatura, aposentei como primeiro sargento, né, da Polícia Militar, da qual eu me orgulho muito. Infelizmente deu uma fatalidade e vim parar aqui no cárcere, né, também como preso, do qual eu muito julguei e apontei o meu semelhante. Mas quando eu conheci a palavra de Cristo, né, o Senhor que cura e liberta, hoje em dia me sinto mais calmo, que fui às águas, né, e conheci várias outras pessoas. Foi batizado hoje, desceu Fui às águas. batizado hoje, né, a Universal veio, trouxe a palavra, eu meditei, fiquei muito relutante, mas eu vi que o caminho, a verdade e a vida é o Cristo, que é falado para todos nós aqui, que hoje em dia, né, estamos aqui. O que o senhor tem para falar do Davidson, aqui David, Por exemplo, eu era um policial de operações especiais. Ele, segundo o meu treinamento militar, ele era um criminoso. Ele matava e roubava. Se nos encontrássemos antes, olha pra mim, já era. Não perdoaria nunca.
mas hoje eu o perdoo e digo que peço desculpa e digo que eu te amo em nome de Jesus. Amém. E o senhor, Sr. David? Da mesma forma, até porque quando eu contei um pouco da minha história, resumidamente, história longa, eu fiz parte de vários anos numa facção criminosa, até tive vários confrontos com policiais, né? Inclusive ele até, creio eu, que chegou até o conhecimento dele na época que ele estava nas fronteiras, sobre até acho que o meu vulgo estava aí pedido, né, se encontrasse, né, era Qual morte. era o vulgo dele, seu Carlos? É Falco. Se encontrasse com o sargento, para fazer o quê? Se encontrasse com a minha guarnição, o Sargento Rocha não o perdoaria, ele já era. E da mesma forma como a gente andava aí nessas fronteiras, andava de fuzil, pistola, confiando em arma, e se tivesse um confronto, né, a nossa época teria que matar. E nós no confronto com a polícia, ou ele mata a gente, ou ele, né, a gente matava ele. Então hoje, graças a Deus, nós falamos em vida. Em vida. Em Cristo Jesus, que liberta. Os dois desceram as águas no mesmo dia. Mesmo dia. No mesmo dia, para a honra e a glória de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero até ressaltar uma coisa aqui para vocês, para a Universal, que Deus foi tão maravilhoso na minha vida, na vida do seu Carlos. Hoje eu nem chamo ele mais de Rocha, né? Seu Carlos. Falco também ficou para trás, porque esse é um vulgo de quando eu estava no crime. Então, eu quero ressaltar a importância do trabalho dos obreiros da Universal dentro dos presídios. A palavra de Deus um dia chegou lá dentro do pavilhão. Eu estava lá dentro do pavilhão, no meio de que só tinha o crime organizado. Só as lideranças da organização do Estado e do país estavam ali dentro. Quando o senhor, né, o obreiro Oricos, né, se der a permissão de eu falar o seu nome, mas não é para a tua honra, mas para a glória de Deus, quando entrou lá dentro, que trouxe a palavra, eu estava lá dentro, deitado dentro da minha jega, como se diz aqui dentro, e falaram assim, vai entrar um obreiro da Universal. Eu falei, que mané, obreiro o quê? Eu falei, obreiro o quê? Vai trazer a palavra de Deus. Não, se Deus estivesse ligando comigo, né, minha mulher não tinha morrido. E lá dentro, Deus tocou no meu coração. E ressalto a importância, né, desse trabalho nos presídios, a importância da direção aqui, que foi liberada a palavra de Deus aqui dentro desse presídio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a todos, né, aqueles que colaboram com a palavra de Deus dentro da Universal e com a própria Universal. Eu quero agradecer de coração, que hoje começa um novo caminho meu, a minha nova vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. A palavra hoje é gratidão. E em nome de Jesus, eu creio que todos nós podemos viver, não em confronto, mas sempre naquilo que Jesus nos ensinou, a ser manso e humilde de coração. Onde antes havia ódio, rancor e conflito, agora floresce o amor, o perdão e a reconciliação. A festa nos céus, a festa no céu, através desse trabalho da Universal nos presídios. Está aqui um policial militar e um líder de facção. Os dois juntos, abraçados em Cristo Jesus. Tira essa foto aqui. Transformando vidas. Eu quero deixar uma boa tarde para o Benedito Silva. Ele diz boa tarde, guerreiro. Boa tarde, meu amigo. Saí agora há pouco da igreja, ele estava lá pintando a igreja, pintando a casa de Deus para receber, né, os filhos de Deus nesse dia 28. Né? Deus te abençoe, guerreiro, por esse carinho que você tem, né, com a casa de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê em dobro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No amor as coisas são assim. Te conhecer, Jesus, já era primavera. Amarelada com sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera e aqueceu o coração, foi derretendo gelo. Até o céu é mais azul porque te amo. Toda a canção tocando o tom do teu amor. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não era um sonho. Se eu te amava porque eu já te sentia um dia de mim.
amor as coisas são assim. Te conheci, Jesus, já era primavera. A tarde amarelada com o sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera e aqueceu o coração, foi derretendo gelo. Até o céu é mais azul. Seu Benedito, eu vi que o senhor deixou um áudio aqui, mas eu não posso ouvir agora que o aparelho celular está transmitindo aqui pelo Instagram. Mas assim que terminar o programa, eu visualizei o áudio do senhor. Te conheci, Jesus, já era primavera. A tarde amarelada com o sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera e aqueceu o coração, foi derretendo gelo. Até o céu é mais azul porque te amo. Toda canção tocando todo teu amor. Teu amor. Você é real. Linda canção, né? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Prepara aí a sua Bíblia para meditarmos juntos nessa palavra que o Espírito Santo preparou para nós nessa tarde de domingo. Prepara aí a sua Bíblia para meditarmos juntos. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra aí a sua Bíblia, se você já estiver com ela em mão, no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, versículo 15. Nós estamos vivendo uma semana muito importante para o povo de Deus, né? Que é a Semana Santa, né? Sexta-feira, uma sexta-feira, Jesus ele foi levado à cruz, né? Foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Diga-se de passagem, o maior peso que o Senhor Jesus levou não foi o peso da madeira da cruz. O maior peso que ele levou sobre si foi o peso dos nossos pecados, né? O peso do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Esse foi o maior peso que Jesus suportou naquele momento, né? E a palavra de Deus fala que ao terceiro dia, né, num domingo, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que todo aquele que nele creia também ressuscite para uma vida eterna. Isso não é história, é verídico. Aqueles que creem verão o reino de Deus. E no versículo 15 está escrito assim, ó. E ele, né, ele quem? Jesus, né, morreu por todos, vírgula, né? E ele, Jesus, morreu por todos. O Senhor Jesus, pessoal, quando ele foi àquela cruz, ouvintes dessa programação, ele morreu por todos, por mim, por você, né? Pelo ladrão, pela prostituta, pelo mentiroso, pelo bebarrão, por todos. Ele morreu por todos. Há alguns que o diabo coloca o pensamento assim: você é tão errado que Deus não te perdoa mais. É mentira dele, pessoal. Ele é mentiroso, o diabo é mentiroso, ele é enganador. Ele é enganador. Então, Jesus morreu por todos, então ele morreu por você também. Não importa a vida que você está levando no momento, ele morreu por você. Morreu por mim, morreu por todos nós. Hoje, nós que estamos hoje na presença de Deus, nós já tivemos os nossos erros, né? Eu já tive os meus erros, já tive os meus pecados, né?
Sou pecador, que sou ser humano, mas procuro viver uma vida para agradar a Deus. Essa é a diferença. Aquele que se arrepende, ele vive uma vida para agradar a Deus. E continuando, fala assim, ó, para que os que vivem não vivam mais para si. Vírgula. Vamos meditar aqui nessa frase. Para os que vivem, para os que vivem, não vivam mais para si. É isso que acontece quando há um arrependimento, quando há uma verdadeira transformação. A gente passa a não viver mais para a gente. Outra hora eu vivia para mim, para os meus prazeres, né? Para dar prazer à minha carne, para satisfazer o meu eu, as minhas vontades, satisfazer as minhas amizades, né? Era para isso que eu vivia, para mim, né? Hoje eu não vivo para mim, né? Eu vivo para Deus. Embora eu ainda esteja aqui nesse mundo, embora nós que servamos a Cristo ainda esteja nesse mundo, em meio a todos os ambientes, todas as situações que outra hora nós vivíamos, mas nós procuramos nos manter limpos. Isso não nos impede, pessoal, de respeitarmos a todos, de termos amizade com todos, né? Eu só não posso fazer o que, né, aquele que não agrada a Deus faz, mas nada me impede de eu ter uma amizade com ele ou com ela. Então, foi para isso que Jesus morreu, para que os que vivem não vivam mais para si. Quando há um arrependimento, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aquela vida que ele vivia outra hora, ela já não passa, ela já não quer mais viver. Não é que a carne não peça não, pessoal. Essa carne aqui, ela está viva. Ela é a mesma carne que outra hora eu agradava. Só que hoje, mesmo ela querendo, eu não agrado, eu não estou para agradar ela. Eu não estou para agradar a minha carne, eu estou para agradar a Deus. Então, por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus, e por amor à minha alma, à minha salvação, né, eu não faço o que a minha carne quer, eu não faço o que o meu eu quer. Né? Que há pessoas que pensam que, né, muitas das vezes até o que é passado, a pessoa é crente, ela é santo, ela não sente nada, é a carne, pessoal. Todos nós estamos aqui na carne. Aquele que diz que não sente nada é mentiroso. Todo ser humano que está na carne, ele sente desejo, ele sente vontade de errar, ele sente. Só que ele não vai dar prazer à carne, ele não vai satisfazer a si, porque ele está para agradar a Deus. Continuando aqui, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós não vivemos para nós vivemos para aquele que por mim, eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Está escrito que ao terceiro dia, num domingo como hoje, não esse, mas como, né, num domingo, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê e tenha vida com ele, tenha salvação. Um dia esteja na glória junto com ele. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, né? Contudo agora já não conhecemos deste modo, né? O profeta aqui, ele fala que ele conheceu Jesus na carne, né? Como homem, como ser humano. Olha algo forte, pessoal, algo maravilhoso. O Senhor Jesus, Deus permitiu o Senhor Jesus vir na forma humana. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu desejos, ele sentiu tudo que nós sentimos. Por que isso, hein? Deus não poderia ter mandado o Senhor Jesus na forma divina? Sabe por que Deus mandou o Senhor Jesus na forma humana? Para que nós não tenhamos a desculpa de dizer, mas ele foi fiel porque ele é divino. Eu sou homem, eu sou ser humano. Então Deus permitiu o Senhor Jesus vir na forma humana para que a gente não tivesse essa desculpa. Porque tudo que nós sentimos, ele sentiu. Ele passou na carne, mas ele venceu a carne.
deixou como testemunho que se ele venceu a carne, nós também podemos vencer a nossa carne, as nossas vontades, as nossas maquinações para o mal. Depende de nós, pessoal, depende de cada ser humano. O diabo, a palavra de Deus diz que o diabo ele é tentador. O diabo não pode te obrigar a fazer nada. Ele não pode me obrigar a fazer nada de errado, ele pode tentar. Ele pode sugerir para que eu faça alguma coisa mal, mas ele não pode me obrigar. É você, é eu que decido fazer ou não. Não é verdade? Ele não pode obrigar ninguém. Ele é espírito, ele é um tentador. Ele pode tentar, ele vai tentar, ele vai colocar pensamentos, ele vai fazer com que você tenha vontades e desejos, mas ele não pode obrigar. A decisão é sua, a decisão é minha. Versículo 17, para finalizar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo verdadeiramente não é quem tem uma religião não, pessoal. Não é quem tem uma placa de igreja não. Placa de igreja não salva ninguém. Eu costumo dizer que eu ouvi isso de alguém e eu sempre costumo dizer, se a placa da igreja ela tivesse valor como muitos pensam, ela não estaria do lado de fora. Ela estaria lá dentro da igreja. Mas quem é que está lá dentro da igreja guardado? Não é o nome do Senhor Jesus? Porque esse sim tem valor. A placa não, a placa fica do lado de fora. Se alguém quiser levar, leve, não tem valor nenhum. Entendeu? Mas o nome do Senhor Jesus não, esse é precioso, esse é poderoso. Por isso ele é mantido lá em cima do altar, no lugar santo, no lugar que é o altar, né? Mais alto, o lugar mais alto. É nova criatura. E as coisas velhas já não passarão. Eis que tudo se faz novo. Quando a pessoa ela é o quê? Uma nova criatura. Nova criatura. Só é unido e possui afinidade plena com o Senhor Jesus aquele que tem natureza espiritual, ou seja, que nasceu de Deus. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Deixa eu ver aqui. Ou seja, que nasceu de Deus. Ponto. Se isso não aconteceu, essa pessoa é carnal, pois ainda carrega a imagem de Adão, ou seja, o velho homem. Se vê muito, né? Pessoas dando paz do Senhor, pessoas dando glória a Deus, mas você vai olhar para a vida, né? Não que a gente tem que olhar para a vida de ninguém, a gente tem que olhar para Jesus. Mas nós estamos falando aqui que a pessoa ainda carrega a imagem de Adão, a imagem pecaminosa. E aquele que nasce de novo, ele não carrega a imagem de Adão, ele carrega a imagem do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O velho homem. E sim, ser nova criatura significa que o seu interior está transformado e elevado para um novo nível de excelência, que é divino. Isso é, quem nasceu de novo não é reformado para ficar melhor. Pelo contrário, dentro de si ocorre uma alteração profunda, iniciada com um sincero arrependimento dos seus pecados. Os antigos padrões, pensamentos, ideologias, antes considerados em suas escolhas, são totalmente removidos e um novo conceito proveniente do alto passa a ser introduzido em sua mente. A partir daí, essa pessoa adota novos princípios e objetivos. Com isso, suas atitudes e o seu comportamento são modificados substancialmente. E as coisas velhas passam a dar lugar a uma nova criatura. Amém? Essa é a situação do novo nascimento, né? Da nova criatura. Ela não passa mais a viver como antes.
ela passa a viver em novidade de vida. Então, se outra hora eu fazia aquilo de errado, mesmo que a minha carne queira, eu não vou fazer. Mesmo que o meu eu, as minhas vontades, porque eu estou vivo, pessoal. Todos nós estamos vivos aqui nessa carne podre. Mas não, a diferença é que nós não cedemos mais os anseios dela. Nós procuramos viver para agradar a Cristo. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós representamos a Cristo. Você não é de Deus dentro da igreja. É muito fácil, pessoal. É muito fácil ser de Deus dentro da igreja. Ali é um lugar, um ambiente que está de santidade. Então, é muito fácil. Você mostra que você é de Deus, é lá no seu trabalho, lá no seu colégio, é lá no meio dos seus amigos de trabalho. É lá que você vai mostrar a diferença. Aliás, não é que você vai mostrar, vai ser visto a diferença por aqueles que estão ao seu lado. Ou não, né? Ou não. Ou pessoas vão ver atitudes e vão... Porque as pessoas veem, ninguém é cego. Então as pessoas vão ver a atitude e vai dizer: poxa, que crente é esse? Não julgando, pessoal. São atitudes erradas que as pessoas elas veem, elas não estão cegas. E Deus muito mais. Deus está vendo muito mais do que as pessoas. Então procura viver para Cristo, pessoal. Você que serve a Cristo, procure viver para Cristo. Não queira mostrar para homens, não. Porque tem pessoas que dentro da igreja é a santidade em pessoa. Mas lá fora só falta chover e trovejar. Quer mostrar para quem? Para homens? Homens não podem fazer nada por você não, nem por mim não. Homens não podem fazer nada por mim, né? Em questão da salvação não, pode me ensinar, me instruir. Os homens de Deus fizeram isso desde o início e fazem, né? Mas a salvação eterna ela vem de Cristo. Então não adianta eu ser uma coisa na frente do meu pastor, na frente dos meus colegas de obra, e lá no meu trabalho que eu estou mais um monte de colega que não conhece a Cristo, eu passo a agir do jeito deles. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa empresa aqui da cidade, que lá é costume todo mundo levar as coisas, né? Trabalho com alimento, levar as coisas. E as pessoas falavam: vai, seu Cláudio, todo mundo leva, rapaz, isso aí avaria, isso aí vai para o mato, muitas das vezes vai derramar. Não quero nem saber o que a empresa faz com os produtos dela, é dela. Várias vezes tentaram me influenciar. Ah, se você quiser eu levo e te entrego lá fora. Não, senhor. Eu já posso comprar o alimento. Deus tem me abençoado para me comprar o alimento do dia a dia. Não precisa eu estar roubando de ninguém, não. Então, por quê? Ah, porque você não quis... Não quis morrer. Eu sei que Deus está me vendo, pessoal. Deus, Ele está me olhando todo dia, as minhas atitudes, a minha maneira de agir, e é a Ele que eu sirvo. Independente do meu pastor, independente dos obreiros, independente de quem quer que seja. Meu Deus. Aprendi a ter temor, meu Deus, a reverência ao meu Deus. Tá bom? Então essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. Até me estendi muito, né? Vou deixar aqui mais uma canção, mais um louvor bonito. Em seguida nós retornamos para darmos continuidade ou finalizarmos, né? Já são 15 horas e 8 minutos. Mas eu acredito que essa palavra falou ao entendimento de alguém. Fique com essa canção bonita. Ressuscitou, ó morte, aonde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, 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 ressuscitou. Ressuscitou, oh aleluia, desceu
ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou, 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 ressuscitou. Quero deixar uma boa tarde para o Francisco Wagner, voluntário do grupo da UNB, de Morada Nova, também para o Adriano Silva Grande, amigo Adriano, Alexandre Grande. Deus abençoe grandiosamente o Senhor Jesus, cada ouvinte do programa Momento do Presidiário, a você que nos acompanha através do rádio convencional, a você que nos acompanha através do Facebook da Rádio Caiçara FM, do Instagram Cláudio Damasceno. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 44 anos, fiquei privado da minha liberdade por 17 anos, por assaltos, roubo à mão armada, 157, furto, 180, 333 e vários outros delitos me levaram a cumprir 17 anos de prisão. Tudo começou, né, na minha infância, né? O meu pai era do crime. O meu pai, ele era um reverencial para mim, né? Como ele ficava mais preso do que em casa, eu ia visitar. Eu era pequeno, eu tinha uns 9, 10 anos, eu me recordo até hoje, e estava passando uma reportagem de assalto a banco. E eu estava sentado com a minha mãe e com meus irmãos do lado, e eu falei, eu quando crescer eu vou ser assaltante de banco. Nesse dia até minha mãe me deu uma surra, me bateu. E aquilo ali já estava dentro de mim, já estava enraizado, porque eu sabia que o meu pai fazia e eu tinha ele como reverencial, até chegar aos primeiros delitos, né? Os primeiros furtos, roubos, até o ponto de eu chegar de 16 para 17 anos de idade e já estar liderando quadrilha de assaltos. Fui preso 4 vezes, as 4 vezes deu tudo 17 anos. Mas essa primeira prisão foi uma prisão a qual eu sofri muito. Uma prisão a qual eu passei por rebelião, uma prisão a qual eu sofri muito, me revoltei a chegar a ponto de entrar por um crime organizado, uma organização criminosa. Aí foi onde começou também o meu fundo de poço. Eu comecei a viver por crime. Eu não vivia nem para minha família, eu vivia por crime, porque o crime já estava enraizado dentro de mim. A minha própria mãe chegou a falar para minha esposa, é meu filho e tudo, mas a vida que ele leva, ou ele vai morrer lá dentro da cadeia, quando ele sair a polícia vai matar, porque é meu filho, mas não tem jeito. Não foi à toa que eu fiquei 17 anos preso. Até eu chegar num certo presídio, e nesse presídio tinha um rapaz que ele era voluntário, ele era preso, mas ele era um voluntário da UNP. E a UNP entrava nesse presídio sábado e domingo para falar da palavra, para levar a palavra. Só que mesmo assim eu ainda tinha um coração duro e não acreditava. Então esse rapaz, um dia ele foi ousado e convicto, cheio do Espírito Santo, ele me fez um desafio, falou, se você for lá e obedecer e sua vida não mudar, você pode me bater, você pode me quebrar, que você está sempre me jurando que vai me quebrar porque eu falo da palavra para você. E isso me chamou muita atenção, porque ninguém tinha essa coragem, essa trepidez de me desafiar assim, pela pessoa que eu era e como eu agia dentro do sistema. E eu falei, tá bom então, rapaz, então eu vou lá então, vamos ver se você está falando é verdade. Aonde o pastor começou a pregar, a falar, porque à noite eu era durão, durante o dia, né, tinha um respeito de todo mundo, mas à noite quando eu ia dormir eu ficava pensando lá na minha jega, o que ia ser da minha vida? Já não tinha mais visita, a minha família já tinha me abandonado, então aquilo ali me chamou muita atenção. E quando eu cheguei nessa reunião com esse rapaz, o pastor contou a minha vida inteira. Eu até perguntei para ele, você falou da minha vida para ele? Não. Aí foi que eu entendi, falei, então esse recado é para mim mesmo. Porque no crime eu tinha nome, no crime eu tinha status, mas dentro de mim eu era vazio. Lá dentro do presídio, eu tomei uma decisão de largar tudo que era errado.
E o pastor sempre me orientando. E ele me falou um versículo que me chamou muita atenção. É: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E naquele exato momento eu queria muito ter o contato com a minha família novamente, né? Mas aí eu enxerguei que primeiro eu precisava de Deus, que eu precisava do Espírito Santo mais do que a minha própria família, mais do que a minha própria liberdade. Então foi me dado uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, eu que nunca tinha lido uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, a jejuar, até chegar um jejum de Daniel lá dentro do presídio e eu ser batizado com o Espírito Santo. Então aí foi que eu comecei a minha nova vida. Logo um tempo depois, um ano mais ou menos depois, que eu tive esse encontro com Deus, eu ganhei minha liberdade. Começou uma nova vida para mim, uma vida qual que eu nunca tinha vivido. Hoje eu trabalho, hoje a minha família está restaurada. A minha mãe que falou para minha esposa que eu não tinha mais jeito, que era para arrumar outro porque eu ia morrer na cadeia ou na rua. Hoje a minha mãe e todos os parentes que não acreditavam mais em mim vê a diferença. Lá dentro do presídio eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Deus, eu não volto mais para cá como preso, como bandido, e sim como homem de Deus. E Deus me deu o privilégio de hoje eu voltar no presídio para ensinar a profissão que Ele me deu, que é a pintura. Hoje eu volto para falar da palavra de Deus, para ensinar. Hoje eu tenho a minha própria empresa, trabalho para mim mesmo. A gente dá oportunidade para quem está saindo também do presídio. E para mim é muito gratificante ser usado por Deus, voltando lá dentro do presídio, para falar do meu testemunho, para falar do que eu vivi, para falar para eles que se eu conseguir, eles também conseguem. Eu passei por mais de 20 presídios. E de cada presídio que eu saía, de um para o outro, eu saía pior do que eu era. Mas a palavra de Deus chegou lá dentro para mim através do trabalho da UNP, da Universal nos presídios, e mudou minha vida. Isso prova, pessoal, isso é a prova do que a palavra de Deus falou na palavra que nós pregamos agora à tarde, né? Que o Senhor Jesus, Ele se sacrificou naquela cruz por todos, independente do que ele seja, né? Veja aí nesse testemunho, né? O cara, ele mesmo se denomina aí uma pior pessoa, né? Mas lá dentro do presídio ele conheceu a palavra de Deus, ele conheceu a vontade de Deus para a vida dele, né? E ele deixou de agir pelo seu eu para agir segundo o que foi ensinado pelo trabalho da UNP na palavra de Deus. E foi batizado com o Espírito Santo dentro do presídio. No início do testemunho ele fala sobre um voluntário da UNP que também estava preso, né? Ele falou assim: mas cheio do Espírito Santo. Pode, obreiro? Pode. Pode. Com certeza esse voluntário, ele conheceu o Senhor Jesus dentro do presídio, né? Foi liberto, recebeu o Espírito Santo, mas isso não impede que ele tenha que pagar a pena dele, né? Plantou, colheu, então recebeu o Espírito Santo, foi transformado, é uma nova criatura, é um homem de Deus, mas tem uma pena a pagar. Então, até pagar, até o último centavo, ficou lá, né? Acredito que já está em liberdade, né? Mas é isso, pessoal. Muitas coisas nas nossas vidas são consequências das nossas atitudes. Isso não quer dizer que Deus vai nos, a partir do momento que nós conhecermos Jesus, Deus vai nos isentar dos nossos erros, não. Nós plantamos. Onde há um plantio, há uma colheita. Seja quem for, seja eu, seja o bispo, seja quem for. Quero deixar uma boa tarde aqui para a dona Marli, na Lagoa Funda, e reforçar o convite, pessoal. Dia 28 de abril, segunda-feira, às 18 horas, a Caravana dos Milagres com o bispo Fernando Souza estará aqui em Morada Nova. É uma grande concentração de fé e milagre. Você que está nos ouvindo aí do interior, né, dos distritos, das localidades, né, talvez você está aí com uma situação que já tentou resolver de todas as maneiras e não conseguiu. Então vem dar essa oportunidade para Deus, né, resolver esse problema, curar essa enfermidade, transformar a sua vida. Dá essa oportunidade para Deus, ou você quer morrer sofrendo? Desculpe a sinceridade, mas você já recorreu aos médicos, você já recorreu a psicólogo, você já recorreu a todo tipo de ajuda e não pôde ser ajudado, porque, como eu falei, os profissionais da saúde, os profissionais, eles são direcionados por Deus, mas eles são limitados.
Mas o poder de Deus não, ele é ilimitado. Então dá essa oportunidade para Deus resolver o seu problema nessa concentração de fé e milagre nesse dia 28 de abril, tá bom? Você é nosso convidado especial. Vamos nos preparar para o momento da oração. São 15 horas e 20 minutos. Depois eu deixo um louvor no finalzinho, tá bom? Prepara aí o seu copo com água para nós apresentarmos a Deus em oração, como sempre fazemos, né? Isso é corriqueiro, né? É esse o ditado que diz, corriqueiro na manifestação da nossa fé, né? Hoje pela manhã, todos os domingos pela manhã, a gente leva uma garrafinha com água para apresentar a Deus diante do altar, né? Toda oração que a gente faz pelo enfermo, a gente prepara um copo com água, né? Para apresentar a Deus. Por quê? Porque a água, ela representa a pureza, ela representa a pureza de Deus. E quando a gente pede a Deus para colocar nesse elemento o seu poder de cura, poder de libertação, acontece, porque a Bíblia diz que tudo que é apresentado a Deus é consagrado, e nós cremos. Se nós cremos, o milagre acontece. Prepara aí para o momento da oração. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, o Deus que me tirou da escravidão a qual eu vivia, é esse Deus que eu invoco nesse momento. Porque se ele fez a transformação na minha vida, se o Senhor fez a transformação na minha vida, eu creio que o Senhor faz na vida desse que crê. Meu Pai, que o Senhor venha se manifestar através das ondas amigas dessa emissora. Leva, meu Deus, a Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor dê o discernimento de tudo que foi falado aqui para os ouvintes dessa programação. Não deixa, meu Pai, que o diabo roube nenhuma palavra, nenhuma vírgula do que foi falado aqui, porque tudo que foi falado aqui foi segundo a vontade do meu Senhor. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Senhor. Então eu creio que tudo foi da vontade do meu Senhor, por mais simples que seja. Meu Pai, que esse convite para esse dia, meu Deus, tão especial, que é o dia 28 de abril, onde a caravana dos milagres estará aqui em Morada Nova, trazendo, meu Deus, a unção do meu Senhor, trazendo o poder do meu Senhor, poder de cura, de libertação. Meu Pai, que essas pessoas que se encontram enfermas, se encontram depressivas e que ouviram, meu Deus, essa mensagem, esse convite, meu Deus, toca em cada uma delas, meu Pai, traz elas para receber o milagre. Aquelas que vão ser visitadas, meu Deus, pelos evangelistas, pelos grupos, meu Pai, nessa semana, que o Senhor venha falar, que ela não venha ouvir a voz do voluntário, do evangelista, não, que ao falar elas venham ouvir a voz do meu Senhor, que o Senhor venha falar com elas, para que elas venham, meu Deus, entender a verdadeira vontade do Senhor para a vida de cada uma delas, meu Pai. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, consagra esse copo com água, que nós preparamos, meu Deus, todas as vezes que entramos na presença do meu Senhor para orarmos, fazemos a oração de cura em alguém, nós apresentamos um copo com água. Isso é corriqueiro na nossa vida com o Senhor. Então, meu Deus, por que fazemos isso? Porque nós cremos que o Senhor vai ministrar o poder do meu Senhor nessas águas. E ao beber delas, meu Pai, sejamos livres de todas as enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, até mesmo aquelas que nem saibamos que temos, porque eu tenho a certeza que o Senhor já me curou muitas vezes, até mesmo antes de eu saber, porque eu não sou melhor do que ninguém, e se eu tenho saúde, eu dou graças ao meu Deus, graças à minha fé, à manifestação da minha fé do meu Senhor. Pois é isso que eu te peço, glorioso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Amém quer dizer assim seja, concordância. Beba da sua água com fé, crendo no milagre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
chegamos ao finalzinho do programa, né? São 15 horas e 25 minutos, só temos 5 minutinhos. Vou deixar aqui o último louvor. Quero desejar a vocês um bom início de semana, que essa semana seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Aqueles que receberem a visita dos evangelistas, dos grupos da igreja, né, fazendo o convite para esse dia 28, né, que você venha dar ouvido, que você venha parar para refletir. Poxa, eu já busquei, já tentei ajuda em vários locais e não consegui. Poxa, estão me oferecendo uma última chance. Que custa dar oportunidade para o Senhor Jesus operar um milagre na sua vida? Porque é isso que tem acontecido, viu? Esse testemunho tem falado por si mesmo, né? Por si só, tá bom? Então vou deixa eu ver aqui um louvor para finalizarmos a programação. Estou vendo aqui nesse, está aqui. E a todos uma boa tarde, pessoal. Até o próximo domingo, se assim Deus permitir. Estaremos de volta com mais um programa Momento do Presidiário. Quero deixar uma boa tarde também a cada familiar de interno, a cada ex-interno que se encontra aqui na cidade de Morada Nova, ou aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, né? Quer uma mão amiga, quer conversar com alguém da mesma fé que você aprendeu dentro do presídio? Procura-nos ali na Igreja Universal do Reino de Deus. Tchau, tchau. Tenha todos um bom domingo, uma boa semana, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Pra continuar, Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu
passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo banha o chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da